E aí tinha os sacrifícios que sacrificavam e derramavam o sangue. E esse era uma vez por ano. Meio que expiatório. Leva o pecado embora, né? Isso foi o Cristo que fez. Apontava para o Cristo. Cristo ia levar os nossos pecados. Por isso que diz assim, verdadeiramente, Isaías, já lá no Antigo Testamento, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você vê que põe sempre no passado, nós fomos sarados, né? Ele levou as nossas iniquidades, levou as nossas dores. 700, 800 anos Antes de de nascer. Cristo. Antes de Cristo nascer. Ele diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si. E aí diz, verdadeiramente. E aí, porque todas as vezes que na nossa mente vem essa dúvida, justamente essa dúvida, né? Porque todos nós temos a dúvida. Será que eu sou salvo mesmo? É porque às vezes a pessoa, na questão da linguagem, né? Como é que você pode falar do futuro falando no passado? Né? Da linguagem, Exato. né? Porque Alguma coisa que não aconteceu ainda, mas você já tá fala... falando no passado. Porque aí, como o Cordeiro foi o quê? Ele desde a fundação do mundo. Então quer dizer que é passado. Mesmo ele nunca tendo existido, mas ele já existe. Quer dizer, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus está na eternidade e Ele vê todas as coisas assim. Então, levou sobre si as nossas iniquidades. Então, quando vem a dúvida, será que eu sou salvo? Será que não sei o quê? É a palavra de Deus que nos dá garantia. Verdadeiramente. Não foi as minhas obras, foi o Cristo. Infelizmente, como pecador, ainda continuo com a dúvida, porque eu sei dos meus pecados. Isso é bom, isso é muito bom. Mas como que a pessoa, no caso do Titrano Jura, o pastor em si, a pessoa se diz salvo sem conhecer a metade do que está sendo falado aqui, porque no culto do domingo é muito complicado para explicar isso, vocês me falaram. E como que a pessoa, só naquilo que o pastor está falando, ele não, sem interpretar o que está falando aqui? Olha só, a salvação, né? Essa é importante, essa pergunta é muito boa para nós entender. Nós sempre, sem perceber, nós temos a tendência a pensar o seguinte, que pelo menos alguma coisa nós temos que fazer para a salvação, ou pelo menos nós conhecermos, né? E não é. Não. É graça divina. Às vezes a pessoa que não entende nada disso que eu estou falando aqui, é salvo e Deus dá certeza no coração dela. E às vezes o teólogo que passa a vida estudando, passa a vida com a dúvida. Né? Porque Deus humilha aquele que se exalta e exalta aquele que se humilha. Então às vezes o humilde. Olha, eu tive em casa uma visita de 2 pessoas lá do interior do Brasil, bem do interior. E eu tinha uma dúvida na minha mente que eu dizia assim, como é que essas pessoas entendem essas coisas? Como é que elas são salvas? Como é que elas entendem essas coisas? E daí a filha deles falou assim, o Alfredo tá na humildade, né? Pergunta para ele se tiver alguma dúvida e tal. Aí fizeram uma pergunta, eu nem lembro mais qual era a pergunta, que eu fui responder. Aí ele falou assim, então é isso. Pô, o cara explicou para mim o que eu ia explicar já, assim, em questão de segundo. Rapaz, eu gasto aqui uma semana para explicar na sala de aula. O camarada entendeu assim, eu falei, não depende de nós de jeito nenhum. Nós tivemos essa experiência com uma igreja que a gente no Goiás, no interior do Goiás. A gente ia, todo sábado a gente ia cedo para lá, a consagração junto nessa igrejinha. Uma igreja bem pequena lá no interior. O irmãozinho lá, ele era bem, né, de fazenda, e ele falava irmão, né? Então, quando ele começava a lia naquele jeito dele, mas era com entendimento. Então, não é... É dom de Deus. Porque, por exemplo... Não é por conhecer a Bíblia, não é por conhecer todas as verdades da Bíblia que nós somos salvos. É pela consciência que nós somos pecadores e que temos um Salvador. Essa é a verdade do Evangelho e é isso que salva, não é o conhecimento total da Bíblia. E engraçado que você vê, isso não vem de nós, é um dom de Deus. É um dom. A fé que temos em nós não é nossa. É que eu sempre bato nessa tecla, né? A fé para a salvação é dom de Deus, dado por Deus. Deus te dá a fé. Aí aquilo fica em você. No nosso dia a dia, nós nos esquecemos. E Deus permite que nós nos esqueçamos dessas coisas para nós voltarmos para Ele e dizer, e aí, mas Deus colocou uma fé em mim, essa fé vem. Ele fala, não é minha, é de Deus. E é somente essa fé que você precisa para ser salvo, mais nada. Então, por exemplo, o ladrão que estava sendo crucificado na cruz,
Não tinha conhecimento de nada. Entrou primeiro que Pedro, que Tiago, que João no paraíso. Primeiro que todos eles. Entrou primeiro que Paulo, o grande teólogo. Né? Então o que o ladrão fez? Estavam lá xingando e falou assim, não, a gente merece estar aqui, mas ele é um justo tal. Olhou para Jesus e falou assim, ó, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Só falou isso. Jesus, Deus deu a fé para ele naquele momento. Deus deu. E Jesus disse assim, em verdade eu te digo, você ladrão, sem vergonha, um monte de coisa, hoje você vai estar comigo no paraíso, comigo, com Cristo. Né? Então é um negócio tremendo, né? Pessoa que... Então, o estudo que nós fazemos da palavra de Deus é para o nosso entendimento. Então, por que nós estudamos a palavra de Deus? Primeiro porque Deus instituiu num dos ministérios da igreja o ministério do estudo. O ministério de crescimento, né? Mestre. Que a salvação De mestre. diz que ela Que é para o crescimento. E é um ministério que é como se fosse de cercar a igreja contra a heresia. Para isso que serve. Você estuda, você conhece a palavra para não cair em heresia. Agora, para a salvação é a fé pura. Né? E tem cara que até falou, teve muitos da igreja que até falaram coisas que o Senhor falou, não, esse cara falou, mas foi salvo. Porque tinha fé. Martinho Lutero mesmo, se você ler os escritos dele, você fala, esse cara é maluco. Né? Ele falava umas coisas muito estranhas, assim, né? Ele era revoltado com ele mesmo. Né? revoltado com ele. Martinho Lutero, para você ter uma ideia, ele era um cara depressivo, ele tinha muito problema de achar que não era salvo, se confessava várias vezes por dia. Estava no caminho voltando da confissão, voltava, eu esqueci de contar esse pecado, né? Voltava o confessor dele, esqueci esse, o confessor dele ficava bravo, ele falou, vai embora daqui, faz alguma... Uma vez um confessor de Martinho Lutero falou para ele assim, faz alguma coisa que realmente vale a pena, mata alguém, comete adultério, faz alguma coisa e vem confessar para mim que você está mexendo as paciências, vem confessar essas coisinhas, né? Mas ele era aquele desespero, e Martinho Lutero fala, um teólogo não nasce dentro de uma faculdade de teologia. Ele nasce do desespero, do medo e do terror do inferno. Mas o desespero, o medo, o terror do inferno é certeza do céu também. Também. Não deixa de ser uma coisa que Deus ama. E Deus. Se você tem a certeza do céu, você tem fé em Deus. Fé em Deus. E foi isso que fez o Martinho Lutero despertar. Porque ele estava dando tanto problema no mosteiro que ele estava, que o camarada falou para ele, vamos mandar esse cara estudar a Bíblia, porque assim pelo menos a gente fica mais livre dele. E assim ele vai ter mais calma. Ele começou a ler a Bíblia e ficou desesperado. Quando ele leu Romanos, então, ele leu a Bíblia e ficou lendo sem parar, nem dormia, né? E foi daí que veio aquele alívio, né? E a certeza da salvação. Por isso que foi o Martinho Lutero, né? Então, a questão é essa. A fé, ela é dada por Deus. E independe do pregador. Como tudo nas Escrituras independe. Né? A pregação independe se o pregador é bom ou não, se o pregador é um grande pecador ou não depende dele. O batizar uma pessoa não depende se o cara está não, é porque o batismo é em Cristo, não é na pessoa. Todas as coisas são assim. Então, por exemplo, às vezes um grande pregador faz aquela pregação linda, maravilhosa, tudo muito bem explicadinho, né? Por uma plateia que Deus decidiu não salvar. Vai ser salvo. Vão escutar aquela maravilha, falar assim, nossa, que coisa maravilhosa, mas não vão se converter e não vão se salvar. E às vezes um pregador, com meia dúzia de palavras, tem um ali que ouviu, Deus deu a fé para ele, ele creu e é salvo. Por isso tem testemunho de muita gente que ouviu, às vezes o cara pregando em praça, esse cara que prega em praça, esse cara que prega em praça fala um monte de besteira. E às vezes o cara está passando a ouvir uma coisa e se converteu e foi salvo. Né? Cara que prega em trem, mesmo em cada coisa em trem, eu falei, que absurdo. Tinha um padre que era amigo meu, falou, rapaz, eu ouvi um pregador de trem que eu fiquei horrorizado. Eu até fiquei com vergonha, o cara pregando lá e tal, o que é aquilo? Né? Mas às vezes da boca daquele cara sai um versículo da Bíblia que é palavra na de Deus. Coragem que a pessoa tem muitas vezes, né? Por coragem que tem de... admirável também a coragem da pessoa. Então, todas essas coisas independem do homem. E a nossa mente tende justamente a sempre querer pôr alguma coisa em nós. Isso eu já... Né, eu dizia, mas se eu não souber isso? Se souber, não tem problema nenhum. Tem um professor meu que fala assim, rapaz, você não sabe isso, né? Vai dormir sossegado. Porque o mundo está esperando você resolver esse problema.
O mundo vai ver muito bem se você morrer hoje sem resolver esse problema. Então é assim que nós seguimos, né? Na caminhada da fé. Semana que vem a gente vai continuar ainda falando sobre esse assunto, sobre a questão das alianças, né? Que é muito importante. E o nosso sumo sacerdote, Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Ficou bem clara a questão do Melquisedeque, né? Nós falamos semana passada, essa semana. Amém? Então vamos orar, né?